Agora sim, bora começar a te explicar por que ainda é possível contratar jogadores mesmo com o fim da janela de inscrições. Há uma permissão para atletas que estão desempregados ainda poderem ser registrados, mas com uma observação importante. Quero citar o caso do Marcos Leonardo, que discute com o Al Hilal a quebra do seu contrato. Digamos que nos próximos dias o Marcos Leonardo rescinda com o Al Hilal. Ele não pode ser contratado pelo Flamengo, pelo São Paulo, pelo Galo ou por qualquer outro clube. Isso porque no último dia da janela de inscrições ele seguia empregado. São permitidas as contratações apenas de atletas que já estavam desempregados antes do fim da nossa janela de transferências, e essa data é justamente a terça-feira que acaba de se encerrar. Feito esse registro, bora começar a trazer nomes e jogadores importantes livres no mercado. Quero começar falando sobre goleiros. Você lembra, obviamente, do Marcelo Groi, né? Jogador que fez história com a camisa do Grêmio. Hoje, com 38 anos de idade, ele havia trocado o Grêmio pelo futebol saudita em 2019. Passou por lá, pelo Al Ittihad, e estava jogando no Al Kholoud. Inclusive, na semana passada, chegou a ser cogitado como possível reforço do Grêmio. O negócio não avançou e o Marcelo Groi segue disponível no mercado. Queria citar um outro goleiro, também brasileiro e mais jovem, Jean, com passagens por Bahia, São Paulo e Atlético Goianiense. Fez boa passagem pelo Cerro Porteño, mas acabou perdendo espaço com a volta do Gatito. O contrato dele foi rescindido em maio, lá no Paraguai, e o Jean está em busca de oportunidades no Brasil ou no exterior. Bora falar sobre lateral direito. Confesso que essa posição é a mais carente da lista que eu vou passar a partir de agora. Hugo Malo, lateral direito espanhol, 34 anos de idade, já esteve no Brasil vestindo a camisa do Internacional. Também passou pelo Celta da Espanha e estava jogando no Aris da Grécia. Não teve seu contrato renovado por lá e, por estar livre no mercado, pode ser registrado por times brasileiros que buscam lateral direito. Na zaga temos boas opções, começando por Zouma, zagueiro francês, 30 anos de idade, disputou a última temporada pelo Al Orobá da Arábia Saudita. Antes, já havia defendido o Chelsea, o West Ham e o Everton, 3 times importantes do futebol inglês. Coleciona passagens por seleções, pela seleção do seu país, seria titular para mim em vários dos clubes do futebol brasileiro da Série A. Quero chamar atenção também para Luizão, atleta de só 23 anos de idade, zagueiro, revelado no São Paulo. Ele formava a dupla de zaga na base do São Paulo com o Beraldo. Acabou saindo do tricolor, brigado, foi jogar no West Ham, não teve tantas oportunidades por lá. Coisa de 10 dias atrás, o West Ham e Luizão assinaram a rescisão do contrato de forma amigável. O Luizão está à disposição e livre no mercado. Antes dessa rescisão, ele chegou a ser sondado por Corinthians, Palmeiras e Santos. Na oportunidade, o West Ham preferiu não negociá-lo por empréstimo, era a condição pedida pelos times brasileiros. Para completar, mais 2 zagueiros, esses mais veteranos, Bruno Vini, 34 anos de idade, formado no São Paulo, passagem por vários clubes do Brasil e do exterior. Ele conseguiu recentemente a quebra do seu contrato na justiça com o Vitória. 4 partidas na temporada passada, chegou a defender a camisa da seleção brasileira e está desempregado desde o começo do ano. Já Eric Boteguin é pouco conhecido no Brasil, até porque fez praticamente toda a sua carreira no futebol holandês. Hoje, com 38 anos de idade, passagens pelo Modena da Itália, antes jogou pelo Zwolle, pelo NAC, pelo Groningen e pelo Feyenoord, o momento áureo, o seu principal momento da carreira. Bora falar sobre lateral esquerdo. Tem jogador até que já passou pelo Real Madrid. Eu me refiro a Reguilón, atleta espanhol de 28 anos de idade, com passagem pela seleção espanhola. Esteve no Tottenham, também jogou por Brentford, United, Atlético de Madrid, Sevilha, além do Real Madrid, de quem já falei. Seria excelente alternativa para clubes brasileiros, titular absoluto em praticamente todos. Você vai lembrar do Ismaili, lateral brasileiro que fez o melhor momento da sua carreira jogando com a camisa do Shakhtar Donetsk, né? Pois bem, ele quase foi para o São Paulo há um ano. Acontece que ele preferiu se mudar para o Lille da França, até que conseguiu jogar bastante por lá, 24 partidas, 1 gol e 2 assistências. O Ismaili, hoje com 35 anos de idade, não renovou o contrato na França e está livre à espera de propostas. Para completar, outro jogador que foi especulado no São Paulo, Mário Rui, lateral esquerdo português de 34 anos de idade, passou por Napoli, Roma, Empoli, Parma, entre outros. O fato de estar livre também lhe permite assinar com qualquer clube brasileiro. Bora fechar o vídeo para falar sobre um X9 no São Paulo. X9 é a figura do cagueta, do cara que passa informações, enfim.
E essa notícia relacionada ao São Paulo surge do presidente da principal organizada do São Paulo, Baby, presidente da Independente. Ele usou suas redes sociais para mostrar irritação com alguém do departamento de futebol do São Paulo na Barra Funda. Bora ler o texto do Baby. Tem X9 vazando informações privilegiadas para a imprensa, que acaba atrapalhando negociações com atletas, inflacionando o preço e dando brechas para outros clubes entrarem na parada. Mensagem do X9, olha, não fala para ninguém, mas está quase fechado. Essa é a frase que todos os repórteres recebem de algum dirigente do São Paulo em tempo real. Por isso que, para nós, tudo se torna mais difícil. Quem será o X9? Dê serviço à instituição, foi o que escreveu o Baby. Imagino que ele esteja fazendo referência à divulgação durante o final de semana de um acordo muito próximo do Marcos Leonardo com o São Paulo. O que de fato esse anúncio gerou mais problemas do tricolor com o Al Hilal. Importante, essa divulgação da notícia partiu da Barra Funda, de alguém do departamento de futebol, que é comandado pelo Carlos Belmonte, antes mesmo do acordo com o Al Hilal. São Paulo e Marcos Leonardo têm sim um acordo verbal. Marcos Leonardo quer jogar no São Paulo, acordo por empréstimo. Mas o time saudita ainda não havia dado a palavra final. Pelo contrário, e o vazamento antecipado da notícia gerou alguma dificuldade. O São Paulo está tentando resolver esse impasse, até porque precisa que o Al Hilal empreste o jogador de graça, sem custos, e pagando parte dos salários, isso porque o Marcos Leonardo ganha por lá 2.700.000 reais. Importante dizer que hoje, dentro da Independente, há muita pressão contra o trabalho do Carlos Belmonte. Não sei identificar qual foi o momento da ruptura do racha, mas a maior organizada do São Paulo é contra a permanência do dirigente. Não posso afirmar se esse recado do X9 foi endereçado ao Belmonte ou alguém que trabalha com ele, mas asseguro que essa irritação da organizada se dá com o departamento de futebol que fica na Barra Funda. É mais um episódio da novela ou do racha envolvendo o Morumbi, onde fica a sede do clube, com todos os dirigentes mais próximos do Júlio Casares, com o departamento de futebol que é comandado por Carlos Belmonte. Muita gente entendendo que já é uma prévia daquilo que vai acontecer para a próxima temporada com a eleição para presidente. Considero muito cedo, muito antecipada essa discussão, mas hoje há de fato uma distância grande entre o Morumbi e a Barra Funda, e tudo começa por conta dos gastos excessivos do departamento de futebol para a falta de resultados. Muitas vezes o São Paulo acaba onerando por conta do futebol as suas contas, tendo prejuízos, e isso depois é cobrado no presidente Júlio Casares. E você, o que pensa sobre o X9? O que acha dessa história? Use o espaço para comentário, registra sua opinião, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para te explicar bastidores do não acerto entre São Paulo e Marcos Leonardo. Quero começar com uma informação importante. São Paulo não contará com Marcos Leonardo em 2025, isso é líquido e certo, até porque a janela daqui já fechou. Mas a vontade do Marcos Leonardo em defender o São Paulo foi tão grande, mas tão grande, que o tricolor não descarta contar com o atacante a partir de 2026. Para que isso ocorra, porém, há só um caminho: que o Marcos Leonardo consiga na FIFA a rescisão do seu contrato. Ele está muito irritado com o time saudita, que não facilitou a transferência. O desfecho dessa negociação, que havia começado na semana passada, só se deu às 10h15 da noite dessa terça-feira, ou seja, a 1h45 do fechamento da janela de inscrições. São Paulo fez uma força-tarefa, reuniu dirigentes no CT e se manteve durante a madrugada na Arábia Saudita com dirigentes do Al Hilal. A última pedida do time saudita exigia uma compensação financeira muito grande para a liberação do atleta. Nem o fato de o Marcos Leonardo ter aberto mão de tudo que receberia de salários até dezembro, por lá ele ganha 2.700.000, permitiu o acordo. Cheguei a conversar com o dirigente São Paulino que disse, abre aspas, foi uma pena, o jogador queria muito vir, mas os árabes ficaram com bronca do atleta por causa do vazamento da notícia. E aqui que vem um detalhe importante, dentro do São Paulo, há a convicção de que o acordo também melou porque vazou a notícia de que o Marcos Leonardo queria jogar no São Paulo e já tinha um acordo com o tricolor. Isso não pegou bem entre os dirigentes do Al Hilal. E agora a parte mais importante: São Paulo tenta descobrir de onde surgiu o vazamento. Quem passou para a imprensa a notícia de que o Marcos Leonardo já havia se acertado com o São Paulo e estava disposto a fazer o negócio. O Baby, líder, presidente da principal organizada do São Paulo, a Independente,
fez um texto em suas redes sociais acusando Carlos Belmonte de ter sido responsável pelo vazamento, tá? A parte em que o Baby se refere a esse caso diz, abre aspas, mais uma farofa de quem não entende nada de futebol. Só para contextualizar, o Carlos Belmonte é chamado pelos inimigos de boca de farofa. E ele é visto hoje como, pelos representantes da Independente, como alguém que trabalha muito mal em prol do São Paulo. O fato de ter vazado, segundo a Independente, acabou causando prejuízo. Só para completar, como é que o São Paulo pretende tocar essa questão dos reforços? O Rigoni foi registrado no BID, Boletim Informativo Diário, e a novidade para o Tricolor, empréstimo até dezembro, com a possibilidade de prorrogação em caso de metas a serem alcançadas. Esse foi um jogador pedido pelo técnico Hernan Crespo. Não é o centroavante que o São Paulo buscava. O Tricolor agora tem como oportunidade a contratação de centroavantes apenas desempregados. A janela fechou nessa terça-feira, mas se o atleta já estivesse livre antes do fim do fechamento, esse atleta ainda pode ser contratado. O grande ponto é que restringe demais o mercado do Tricolor. Se Marcos Leonardo conseguir a rescisão do contrato na Arábia Saudita, ele vai ter essa oportunidade a partir de 14 de setembro. Quando seu nome ficar de fato de fora da lista de inscritos no Campeonato Saudita, o São Paulo pode tentar um acordo com Marcos Leonardo para que ele chegue sem custos a partir de 1º de janeiro de 2026. A saideira sobre o São Paulo, Luan, volante do Tricolor, revelado na base, foi procurado por Botafogo e Fortaleza, mas preferiu permanecer no Morumbi. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.